todos. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana Teixeira, sou editora do Observatório Político dos Estados Unidos, OPEU, e pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, o NCT-INEU, que eu imagino que boa parte de vocês já conhece. Também sou professora colaboradora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da FRJ, o IRID, e pesquisadora do NEAI, que é um núcleo de pesquisa e estudos ligado ao IPRE da Unesp. Eu estou fazendo esse vídeo hoje para convidar vocês para a próxima webinar da série sobre Sistema Internacional de Poder, International System of Power, que é mediada pelo professor Inderjit Parmar, que é membro da City University of London e membro do Conselho Consultivo do INCT-INEU. E essa série, ela já teve a participação de vários pesquisadores do INCT-INEU e conta com o apoio do INCT-INEU. Nessa sexta-feira, dia 26 de março, às 13 horas, eu vou ser uma das apresentadoras desse episódio. Vou comentar alguns pontos da minha tese de doutorado, defendida no Instituto de Estudos Sociais e Políticos, o IESP. Bom, a minha pesquisa, ela foi dedicada aos think tanks americanos e à produção desses institutos sobre o Brasil. Minha pesquisa foi basicamente durante o período Lula, de 2003 a 2010, no momento que o Brasil teve uma projeção internacional muito peculiar. E aí para esse estudo, eu escolhi, a metodologia, justificativa, isso está mais detalhado na tese, mas eu escolhi 4 desses institutos, a Brookings Institution, o CFR, Council on Foreign Relations, o Inter-American Dialogue, que é o único instituto americano dedicado aos estudos hemisféricos, a pesquisa sobre hemisfério, que é o que os americanos chamam de Western Hemisphere, e o Brazil Institute, que é o único instituto nos Estados Unidos dedicado a pesquisas sobre o Brasil, apenas sobre o Brasil, ligado ao Wilson Center. Bom, eu acompanhei esses institutos, visitei esses institutos, entrevistei seus especialistas, mapeei a produção desses institutos, working papers, policy briefs, reports, livros e, outro tipo de material. Entrevistei brasilianistas, conversei com funcionários e ex-funcionários do governo, incluindo pessoas do Departamento de Estado, durante a minha pesquisa de campo, meu doutorado, a gente chama de sanduíche, né, o estágio doutoral nos Estados Unidos, que foi em 2012. Bom, o que eu encontrei na minha pesquisa, e é sobre isso que eu vou falar na webinar de sexta-feira, é que nesse recorte temporal específico, o que a gente vê nesses think tanks é uma homogeneidade, circularidade muito grande das ideias e dos conceitos e narrativas ligados ao Brasil. Os conceitos, e isso que eu já falei, as imagens e narrativas que são produzidos e divulgados sobre o Brasil. E essa narrativa, que é homogênea e muito consensual, são sempre os mesmos especialistas falando as mesmas coisas sobre o Brasil, que chega ao governo americano. E aí, do nosso lado, aqui no Brasil, as instituições, os especialistas e os acadêmicos que são considerados interlocutores legítimos, confiáveis, com credenciais para falar sobre o Brasil, também são os mesmos. Então, a gente tem uma outra exceção, mas esses nomes que são exceção, tanto de indivíduos quanto de instituições, não têm força nem espaço suficiente para apresentar contranarrativas ou análises concorrentes e outras visões do Brasil sobre si mesmo. E aí, um dos motivos por que isso importa é que a forma como um país é percebido e tem sua imagem projetada por outros países no plano internacional, e aí a gente está falando daquela que ainda é a principal potência do hemisfério e mundial. Isso pode afetar tanto as relações bilaterais quanto as relações multilaterais, afetar as decisões políticas de um país e mesmo, por exemplo, levar um país a adotar respostas estratégicas que sejam inadequadas, em função
desconexão entre a visão de si mesmo e a visão que está sendo projetada no exterior à revelia da sua própria construção identitária, né, imagética e narrativa. Ao mesmo tempo, pensando num marco teórico mais pós-colonialista, esse debate tem a ver com relações de poder, com identidade, com disputas hegemônicas. Uma outra coisa que tem a ver também com esse debate, eu vou apresentar isso no webinar, é que olhar para a produção desses institutos pode ser uma ferramenta muito útil e especialmente para os formuladores de política para antecipar agendas e interesses de um determinado Estado em relação a outro Estado em diversas áreas, política comercial, política externa, segurança e defesa. E aí, se a gente, assim, no meu caso, né, estou tratando especificamente de Estados Unidos, esse conhecimento ele pode permitir identificar que grupos e interesses convergem ou divergem do Brasil, da agenda do Brasil, e facilitar a busca de aliados e parceiros, por exemplo, numa mesa de negociação. Enfim, essa não é uma apresentação exaustiva, né, mas isso é um pouco do que eu pretendo tratar no webinar. Espero ver vocês lá. Até sexta-feira. Tchau, tchau.